Olá, galera, tudo legal? Tudo beleza? Vamos a mais uma questão do dia. Lembrando sempre, para você ter acesso às questões que eu posto diariamente no Instagram, basta me seguir, @professor_Rosenthal. Bom, vamos lá. Analise a seguir. A igreja acusou, a igreja, sujeito, acusou a ciência. Quem acusa, acusa alguém. O verbo acusar é verbo transitivo direto. A ciência é objeto direto. Então nós temos uma estrutura em voz ativa, sujeito ativo, a igreja praticou a ação de acusar e acusou quem? A ciência. Bom, vamos lá. Acerca da frase marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. A ciência foi acusada de prejudicar a moral. É uma das suas versões em voz passiva. Verdadeiro. Gente, nós temos dois tipos de voz passiva. A voz passiva pode ser analítica, que é aquela formada pelo verbo ser, foi, é o verbo ser, mais o verbo acusar, que é transitivo direto, e está no particípio. Tá? Então, isso aqui é a voz passiva analítica. Então, que é o verbo ser, mais verbo transitivo direto no particípio. Foi é o verbo ser no pretérito perfeito, que aliás está no pretérito perfeito do indicativo, porque acusou também está no pretérito perfeito do indicativo. Perfeito. Segundo item. Acusou-se a ciência de prejudicar a moral. Gente, também é verdadeiro. Por quê? Por que é verdadeiro? Aqui nós temos a voz passiva sintética, que é aquela formada pelo verbo transitivo direto, mais o pronome ser. É o pronome apassivador, certo? Quem acusa, acusa alguém. Esse termo, a ciência, que inclusive seria objeto direto, assume a função de sujeito paciente. Então eu tenho o verbo acusar, que é transitivo direto, mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser caracteriza a voz passiva sintética, também chamada de pronominal. Então, as duas estruturas estão em voz passiva. A analítica, que é aquela formada pelo verbo auxiliar ser, mais o verbo principal no particípio, e a sintética, que é o verbo acusar, que é transitivo direto, com o pronome ser. Na passagem da voz ativa para a voz passiva, o objeto direto na versão ativa se transforma, se torna sujeito. Sim, é sempre isso. É sempre o objeto direto se transformando em sujeito. E o sujeito da voz ativa, que no caso aqui é a igreja, se transforma em agente da passiva. Se eu passar a frase, continuar a frase aqui, que está aqui aqui, essa primeira construção aqui, a ciência foi acusada, tá, e eu quiser colocar o termo a igreja, ele vai ter que assumir a função de agente da passiva, certo? A ciência foi acusada, pela igreja. Então, pela igreja assume a função de agente da passiva, porque a igreja era o sujeito da voz ativa. Bom, por fim, na passagem da voz ativa para a voz passiva, o sujeito, que é no caso a igreja, se torna objeto direto. Não, o objeto direto da voz ativa, a igreja, a ciência, o objeto direto é a ciência, se transforma em sujeito. O sujeito, que é a igreja, se torna agente da passiva. Nunca o sujeito da voz ativa se torna agente da passiva. Então, o objeto direto da ativa se transforma em sujeito. Beleza. É esse comentário aqui, é o terceiro comentário. Mas o sujeito da voz ativa se transforma em agente da passiva. A ciência foi acusada pela igreja é agente da passiva. Então, falso. Temos verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, resposta letra B de bola. Questão linda, 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 envolvendo a parte de vozes verbais. Valeu, galera! É isso aí, continue me seguindo e amanhã teremos outra questãozinha fantástica para vocês analisarem. Valeu, grande abraço para todos e até amanhã!